Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa com uma grande celebração por toda a cidade. Gritos alegres podiam ser ouvidos por toda a população. As pessoas levantavam as mãos, chamando em voz alta pelo herói e pedindo que ele olhasse em sua direção. Ouvindo os pedidos das pessoas para que o herói olhasse para lá, o homem de armadura acenou para todos. Em ambos os lados da rua estavam pessoas entusiasmadas com o herói e gritando por vida próspera e longa ao grande império de Asgard. Afastados da multidão, uma garotinha corria pela rua e gritava para seu irmão esperá-la. O menino se virou e disse à irmã para correr mais rápido porque iriam acabar perdendo o desfile do herói, mas a garotinha respondeu que estava cansada. Vendo uma silhueta à sua frente, o menino disse que era por isso que ele queria ter ido mais cedo, mas agora ela precisava aguentar só mais um pouco. Ele se aproximou do homem de manto preto e parou repentinamente. O homem passou pelo menino caminhando calmamente. Tendo alcançado seu irmão, a irmã perguntou por que ele parou se ele queria chegar rápido no desfile. Confusa, ela olhou para o lado sem entender a situação. A garota olhou em direção ao homem misterioso que passou por ela e disse que o desfile era bem ali daquela direção. Seu irmão, com medo, sussurrou para que ela não encarasse o homem, pois aquele homem vestido todo de preto era o Mago Negro. Os irmãos olharam para o mago que estava indo embora e a garota perguntou ao irmão o que era o Mago Negro. O mago sombrio segurava uma bolsa no ombro e o menino respondeu que ele era alguém que foi amaldiçoado. Chegando na Catedral do Império, uma mulher de cabelos dourados estava olhando pela janela. Suas bochechas estavam rosadas e seu olhar estava sério. De repente, seus olhos se arregalaram de surpresa quando a porta do santuário se abriu. O mago sombrio entrou no salão onde ela estava. A santa se virou e disse que o mago havia conseguido voltar das batalhas. Os olhos do mago não eram visíveis por causa do capuz. Seu apelido era Minold. O Mago Negro jogou a cabeça do Rei Demônio no chão e disse que agora a última ameaça a Asgard estava eliminada. Sorrindo, a santa disse que queria agradecê-lo em nome de todo o Império, mas ele a interrompeu dizendo que era o suficiente. Ele não queria agradecimento, queria que ela cumprisse a promessa feita a ele agora mesmo. A mulher ficou em completo silêncio por alguns segundos. Abrindo a boca, ela respondeu que se lembrava de sua promessa e pediu para ele não se preocupar. O rapaz removeu o capuz e ela perguntou se deveria chamá-lo de Kim Min Junho a partir de agora. Os topos dos prédios quase tocavam as nuvens. As paredes do salão eram visíveis. A santa disse que repetiria uma última vez, mas a classe de Mago Negro não foi dada a ele por odiá-lo. Kim Min Junho respondeu que apesar de ela dizer isso, ele a odiava muito. A mulher ignorou e disse que o fato de ele trabalhar para o bem do Império por baixo dos panos por todo esse tempo, merecia sua gratidão ilimitada, mesmo que tenha sido um pouco problemático. Muitas pessoas em Asgard tinham uma percepção ruim sobre magos negros como ele, mas ele fez uma enorme contribuição para que elas conseguissem ter uma nova visão. Ela ergueu as sobrancelhas e perguntou se poderia perguntar ao rapaz uma última vez se ele realmente queria voltar para seu mundo original. Kim Min Junho respondeu afirmativamente. O rapaz pediu que ela parasse com a enrolação e o mandasse para casa agora mesmo. Essa era a única coisa que ele queria. A santa suspirou e disse que se ao menos ele escolhesse ficar ali, todos eles poderiam recompensá-lo por todo o tratamento horrível que ele recebeu. Sorrindo, Kim Min Junho disse à mulher para acabar com as piadas. A santa se irritou e disse que não era piada, ela realmente queria recompensá-lo. O Mago Negro se levantou e a interrompeu perguntando se era verdade que ela e todos os outros iriam lhe dar algo. Ela ficou surpresa não esperando aquela reação. O mago passou a mão pela túnica tirando a poeira e disse que a mulher o arrastou para este mundo à força. Ele havia trabalhado para o Império como um escravo e perguntou como eles iriam recompensar isso. Ele perguntou mais incisivo se eles queriam que ele ficasse ali como se nada disso tivesse acontecido. Levantando a mão, Kim Min Junho disse que queria muito saber o que eles iriam poder dar para compensar tudo isso. A santa estendeu as mãos e disse que, se ele ficasse, ela daria tudo o que ele quisesse e estivesse ao alcance dela, porque sem ele o Império não teria conseguido sobreviver. Kim a interrompeu e pediu para ela conseguir frango grelhado ao estilo coreano. A mulher ficou sem entender e perguntou sobre o que ele estava falando. Min Junho acrescentou que também queria ensopado de porco e molho de soja com especiarias. O Mago Negro disse que a comida local era simplesmente nojenta e só existiam doces merdas cheios de calorias,
que não poderiam ser considerados comida. Ele perguntou para ela por que ele iria querer viver em um lugar em que só comem merda. A mulher ficou perplexa e sem reação e respondeu gaguejando um pouco que ela poderia tentar melhorar isso no futuro. Kim Min-junho disse que até aceitaria que eles tentassem, então além disso iria querer um computador de última geração e uma internet muito rápida também. Ele tinha que zerar o jogo Dungeon Power Fighter antes que seu usuário tornasse nativo, pois já devia ter passado muito tempo. Irritada, a mulher gritou para ele parar e pedir algo que existisse neste mundo. Cerrando a mão em punho, ela suspirou e disse que entendia tudo. Abaixando a cabeça, ela disse que iria começar o ritual de retorno. Eles foram em direção a uma grande porta que estava atrás do altar. Kim Min-junho sorriu e perguntou quanto tempo fazia desde que ele apareceu ali. Ele realmente odiava aquele lugar. A santa pediu que Kim Min-junho ficasse no centro do círculo de invocação, no exato local que ele foi invocado antes. Ele foi para o meio do círculo e esperou. O espaço sob os pés do Mago Negro foi coberto com um grande círculo mágico. A santa disse que primeiro iria desfazer a proteção da santa. O mago tirou sua luva onde ficava a proteção. Olhando para o dorso da mão, ele pensou que, apesar do nome, aquela magia não passava de uma coleira para fazê-lo seguir o que a santa ordenava. E finalmente aquela maldição iria sair do seu corpo. Kim Min-junho estendeu a mão e a mulher começou o ritual mágico. Enquanto retirava o selo mágico, ela disse que realmente não o entendia, ele havia ganhado muito poder naquele mundo, e ainda teria riqueza e honra que poderia ganhar no futuro, e perguntou como ele conseguia desistir de tudo isso. O Mago Negro disse que não importava. Ele sorriu e perguntou se ela não tinha medo de que, uma vez que a marca fosse removida, ele pudesse matá-la. A santa fechou os olhos e continuou o ritual mágico, dizendo que nesse caso ela aceitaria humildemente seu destino, já que foi ela quem começou tudo isso. O selo sumiu da mão Kim Min-junho e a mulher disse que agora ele poderia matá-la ou não se quisesse, era escolha apenas dele. Mas se decidisse não a matar, então ela começaria logo com o ritual. O Mago Negro ficou olhando sua mão e ficou surpreso que finalmente estava livre. A santa disse que agora iria retirar todos os poderes que ele havia ganhado ao ir para Asgard. Kim Min-junho sorriu maliciosamente. A mulher estava dizendo que seria perigoso se ele voltasse para o mundo original dele com todo aquele poder, mas de repente, um fluxo mágico envolveu seu pescoço. O Mago Negro a ergueu do chão com seus poderes mágicos enquanto a santa começava a sufocar. Rangendo os dentes, ela perguntou o que ele estava fazendo. Estendendo a mão cheia de poder mágico para frente, Kim Min-junho disse com raiva que ela não fazia ideia de quanto esforço ele precisou para desenvolver aquele poder e ele não desistiria dele, isso seria burrice. Ele não deixaria ninguém o pegar. O mago soltou a santa e ela caiu no chão. Franzindo a testa, ela entendeu o plano dele e pensou que não tinha que se preocupar. Como um mago negro, não havia como ele abrir o portal dimensional. De repente, ela ficou perplexa com o que viu. Kim Min-junho havia conseguido abrir o portal entre as dimensões. Ela se perguntou como ele foi capaz de abrir a passagem usando magia negra. A santa rastejou de joelhos no chão e gritou pedindo que Kim Min-junho parasse. Disse que ele não poderia usar magia interdimensional tão descuidadamente, era algo muito perigoso. Ela ficou em choque quando ele respondeu que estava ciente e por isso praticou milhares de vezes. Este seria o momento perfeito. Ele estava agora no auge de seus poderes. Kim Min-junho acrescentou que todos eles eram tão estranhos. Ele não conseguia entender por que dividiram a magia negra da branca daquele jeito. A essência das duas era praticamente a mesma. Mexendo no seu bolso, ele disse que antes de ir ele tinha que dar mais uma coisa para a santa e então mostrou seu dedo do meio para ela dizendo que nunca mais queria ver novamente a cara da santa vadia na sua frente. Se ela o procurasse novamente, ela morreria. Colocando a mão para frente, a santa gritou para ele parar. Ela cobriu os olhos com a mão devido ao imenso brilho mágico emitido pelo portal. As ondas mágicas se chocavam no centro da magia e então o fluxo de magia foi voando para fora do salão até se dissipar. A santa socou com toda a força o chão. Franzindo a testa, ela perguntou se Kim Min-junho achava mesmo que ela ficaria quieta depois de tudo aquilo, o chamando maluco infernal. De volta à Coreia do Sul em meio à cidade, um brilho mágico apareceu em uma das janelas e todo o ambiente foi cercado por um intenso fluxo mágico. Kim Min-junho apareceu de joelhos no chão. Sua respiração estava super pesada. Franzindo a testa, ele pensou que havia blefado sobre viajar entre as dimensões,
mas por causa das palavras da santa, ele insistiu e ainda bem que deu certo. Colocando as mãos nos joelhos, ele se levantou e pensou que precisava esquecer isso. O mago estava de pé em silêncio no seu quarto ao lado da sua mesa. Erguendo as sobrancelhas, Kim Min-junho notou algo ao lado dele. O rapaz se virou para sua mesa e rapidamente pegou o telefone com as duas mãos. Sorrindo amplamente, Min-junho disse que realmente sentia falta dessa sensação. A tela de proteção de seu jogo favorito apareceu na tela do telefone e Kim sorriu. Segurando o telefone nas mãos, ele riu e gritou que realmente tinha voltado mesmo. Finalmente ele conseguiu voltar e sair daquele buraco. Ele parou de comemorar, trouxe o telefone para perto do rosto e olhou pensativamente para ele. Uma notificação apareceu na tela do telefone de que não havia conexão com a internet. Do lado de fora dos apartamentos, soldados corriam pelas ruas. Os homens haviam se posicionado rente aos muros para se protegerem. O líder do grupo perguntou se aquele era o local correto e seu subordinado respondeu positivamente. Segundo as instruções via rádio. O soldado se virou e pediu que o tenente Choi In-ho contasse para eles o que estava acontecendo. Soldados comuns como eles em uma missão era algo super anormal. O tenente disse que também não sabia, deveria perguntar a outra pessoa. Ele só estava seguindo as ordens. Choi In-ho começou a controlar a respiração para iniciar a operação. Seu esquadrão estava atrás dele aguardando suas ordens. Quando a ordem veio, todos correram em direção à rua. O soldado saiu de trás da parede e apontou sua arma para o alvo, mas ele ficou surpreso ao ver seu alvo. Kim Min-junho caminhava tranquilamente na rua enquanto resmungava que haviam se passado 2 anos desde que ele foi invocado naquela merda de mundo. Só de pensar nisso já o deixava irritado. Levantando a mão com o telefone, ele disse que era bom que o telefone estivesse funcionando, mas ninguém tinha o procurado durante esse tempo. Ele se perguntou o que estava errado com a internet, já que não conseguia acessar nada. Balançando o telefone acima da cabeça, Min-junho perguntou por que não havia Wi-Fi em lugar nenhum e por que todas as lojas estavam fechadas em plena luz do dia. Kim continuou a resmungar que havia desperdiçado 2 anos em Asgard e se perguntou se tanta coisa mudou assim na Terra em apenas 2 anos. Os militares, vendo um civil, não entendiam o que estava acontecendo. O acesso de civis naquela região era restringido, não era para ter ninguém ali. Os militares chamaram Kim e pediram para ele parar. Min-junho se virou confuso e se perguntou o que os militares estavam fazendo ali em uma área residencial. Ele pensou que provavelmente estavam treinando, talvez fosse algo normal hoje em dia, embora poderiam ter feito em qualquer outro lugar além dali. Colocando a mão na cabeça, pediu desculpas e disse que estava apenas passando. O soldado gritou Kim sair e correr. Kim Min-junho perguntou ao soldado o que ele estava falando. Um monstro apareceu nas suas costas pronto para morder sua cabeça. Min-junho se virou confuso para o monstro sem entender o que estava acontecendo. A criatura se aproximou cada vez mais. Kim Min-junho levantou o punho e se perguntou por que um vira-lata que não valia nem um soco estava ali. Perplexo, ele olhou confuso para sua mão e se perguntou se sua energia demoníaca havia se esgotado completamente. Não conseguindo usar sua magia, ele agarrou a cabeça do monstro e a bateu no chão. Os soldados assistiram espantados àquela cena. Os dentes se quebraram e sangue voava pelo focinho da criatura. Kim xingou a criatura de pulguento maldito e continuou batendo. Um dos soldados ficou horrorizado com o que estava acontecendo. O rosto de Min-junho estava manchado com o sangue do monstro e ele perguntou se o monstro achava que ele era um perdedor que poderia ser atacado só porque não tinha energia demoníaca. Mesmo que ele ficasse mais fraco, não estava no nível em que monstros ridículos que nem aquele conseguissem o derrotar. Ele se lembrou do seu treinamento infernal de força em Asgard, onde até mesmo precisou ficar levantando pedras enquanto era chicoteado. O mago franziu a testa e pensou, olhando para o monstro morto, se perguntando o que um monstro daquele poderia estar fazendo neste mundo. Os soldados olharam para Kim com medo. Sua mão estava coberta de sangue. Ele se virou e pediu desculpas. O soldado gritou de medo pedindo para ele não chegar perto. Depois de explicar a situação e esclarecer o mal-entendido, ele se juntou aos soldados em direção ao centro de evacuação. O tenente Choi In-ho disse que não sabia o quão longe o rapaz foi. Enquanto limpava o rosto, Min-junho ouviu que poderia ter sido enviado para a prisão por isso e teve sorte de que o comandante permitiu que os soldados o deixassem ir embora para não agravar a situação.
O tenente se virou para ele e perguntou se Kim estava falando sério sobre não saber o que estava acontecendo atualmente. Min Junho sorriu e disse que simplesmente havia morado no exterior por muito tempo e acabará de chegar, mas pensou que na verdade esteve em outro mundo. O rapaz ficou mais sério depois disso. Essa não era a Coreia que ele conhecia e ele queria saber o que tinha acontecido para mudar tanto em apenas 2 anos. O fenômeno das dungeons apareceu quando ele tinha cerca de 7 anos e os monstros começaram a aparecer em sua realidade. Ele se lembrava de como os soldados os matavam naquela época, assim como agora. Junto com as dungeons e monstros, os super-humanos chamados de despertados começaram a aparecer. Pessoas com habilidades que superavam o nível de humanos normais se juntaram à Corporação dos Caçadores que havia sido recentemente estabelecida na base militar, e exterminaram completamente os monstros assim que apareciam. Então, antes de ser invocado por aquela maldita santa, a Coreia não tinha nenhum risco de sofrer danos em áreas civis. Rangendo os dentes, Kim parou de pensar nisso e olhou para seu celular. Ele se perguntou se ainda existiam os servidores de Dungeon Power Fighter ou se eles haviam sido destruídos por toda essa confusão. Desesperado, ele caiu em negação dizendo que isso não podia ter acontecido. Não teria sentido ele passar por todo aquele inferno para voltar e não poder jogar seu jogo favorito. Ele queria jogar Dungeon Power Fighter, queria muito jogar e a maldita conexão não funcionava para ele ver se o servidor do jogo ainda existia. O tenente, com as mãos no volante, pensou que o mundo inteiro estava uma bagunça e o rapaz estava dizendo que não sabia de nada porque estava no exterior. Para ele isso era muito suspeito. Se lembrando de como Kim em junho matou o monstro apenas com as mãos, o tenente decidiu que era melhor não se meter em assuntos alheios porque tinha certeza de que o rapaz tinha uma boa história que iria explicar tudo. Min Junho chamou o motorista e o homem olhou em sua direção. Kim franziu a testa e ficou muito sério. Ele perguntou se as pessoas, especialmente os desenvolvedores de jogos, conseguiram evacuar em segurança. Além disso, se era possível encontrar trabalho hoje em dia, especialmente em uma empresa de jogos. Além disso, também perguntou se os prédios, especialmente as salas onde armazenam sistemas de servidor, o que aconteceram em meio a toda essa bagunça geral. Choi In-ho sorriu e disse que contaria tudo a ele. Embora não parecesse, ele tinha um diploma em Dungeonologia e Monstrologia quando estudou na universidade. Kim em junho ficou surpreso e perguntou se ensinavam isso nas universidades agora. Choi respondeu que era mais difícil encontrar uma universidade que não ensinasse isso hoje em dia. Olhando para frente, o tenente explicou o motivo pelo qual a situação havia ficado tão ruim. A causa de tudo isso era um fenômeno estranho que começou a se espalhar pelas dungeons há 2 anos. Um dia as dungeons começaram a aparecer muito mais frequentemente e começaram a ficar maiores também. Mas o maior problema foi o número crescente de monstros gigantes que continuavam vindo dessas estranhas dungeons. Por causa disso, o exército não conseguia mais controlar as dungeons e a situação chegou ao ponto de terem que bloquear e isolar áreas civis. Desde então, o exército vinha constantemente testando diferentes métodos de resistir, mas simplesmente não havia pessoas suficientes. Kim olhou para o motorista chocado. Em sua cabeça só conseguia se perguntar se as empresas de jogos estavam bem depois de tudo isso. Ele só queria jogar Dungeon Power Fighter. O militar perguntou quantos anos o rapaz tinha e Kim respondeu que achava que tinha 21 anos. O tenente olhou para Min Junho e perguntou se isso era verdade, pois isso significava que ele deveria se alistar em breve. Os próximos 5 anos de sua vida iriam evaporar. Dirigindo pelas ruas com monstros mortos, Kim em junho perguntou sobre o que ele estava falando. Ele se lembrava que era 5 anos para os despertados e 3 anos para as tropas comuns. O tenente riu e disse que como a situação piorou nos últimos anos, todas as tropas agora serviam por 5 anos, não apenas os despertados. Se ele tinha 21 anos, provavelmente já deve ter a carta de alistamento. Min Junho entrou em completo choque. Isso não podia ser sério. Ele iria jogar Dungeon Power Fighter depois de retornar. Não ia fazer nada por um tempo e descansar. Rangendo os dentes e olhando com ódio, Kim se perguntou se seu retorno seria mesmo estragado sendo recrutado por 5 anos agora. Nem conseguir entrar no servidor do jogo ele tinha conseguido ainda. Uma notificação apareceu de que um chamado da nação havia chegado. Kim em junho olhou para baixo surpreso. Abrindo a mensagem no telefone, ele leu uma mensagem sobre o início do serviço militar com informações do local, dia e todos os outros dados. Kim percebeu que o alistamento já era amanhã e que o governo ficava enviando notificações sem parar com um efeito sonoro horrível.
O momento que isso aconteceu foi péssimo. O militar riu e disse que a mensagem era séria. Se virando para o militar, Min Junho gritou perguntando se a mensagem era verdade. Eles nem estavam fazendo avaliação física para alistar, estavam apenas enviando mensagens. Além disso, qual era o sentido de avisar um dia antes do recrutamento? O tenente Choi In-ho repetiu que não havia pessoas suficientes, então os exames físicos eram feitos nos centros de treinamento agora e quanto ao aviso, ele tinha certeza de que o rapaz apenas viu a mensagem atrasado. Choi perguntou por que Min Junho não ia até uma lan house perto do centro de evacuação e conferisse novamente. Os olhos do rapaz se arregalaram e ele tremeu todo ao ouvir lan house. Depois que seus pais desapareceram, ele se isolou e passava o dia inteiro em casa jogando. Quando foi invocado para Asgard, ele ainda era um aluno do 12º ano sem um único amigo. Agora, pressionando as teclas do teclado, ele disse que esse era o paraíso esquecido da humanidade. Min Junho estava jogando sem parar. Ele sentia como se a lan house fosse o melhor lugar do mundo naquele momento. Ótimos computadores, jogos divertidos, garçonetes que levavam as comidas e bebidas que ele pedia. O rapaz disse que gostaria de agradecer pessoalmente ao dono do estabelecimento por não fechar mesmo em tempos tão difíceis, e surpreso com o novo item, pediu para trazerem mais um cachorro-quente. A garçonete ficou surpresa, pensou como ele conseguia comer tanta coisa. Depois disso, colocando o telefone na mesa, ele se apoiou no braço, olhou pensativamente para a tela do computador. Depois de satisfazer sua necessidade de jogar, procurou artigos de notícias na internet e percebeu que tudo isso era real. Várias informavam sobre o aumento do dano causado pelos monstros e diversas de pessoas preocupadas, com medo de morrer e informando que novas dungeons não paravam de aparecer. Tudo o que aquele militar disse era pura verdade. Olhando para sua intimação no computador, ele percebeu que também era verdade que havia sido avisado sobre a convocação com antecedência e, aparentemente, seu primeiro dia de serviço era realmente amanhã. Kim pensou que se tivesse todos os seus poderes de Asgard, seria capaz de limpar todas as dungeons sozinho. Mas por algum motivo, seu corpo estava completamente esgotado de energia demoníaca que era a principal fonte da sua magia negra. Isso não significava que ele estava indefeso agora, e provavelmente ele ainda conseguia limpar todas as dungeons sozinho, mas seria mais trabalhoso. Colocando as mãos na boca, Kim ficou em silêncio pensando por alguns minutos. Então, de repente, gritou que era exatamente isso que deveria fazer. Todos os outros usuários da lan house se assustaram com seu grito e olharam para ele surpresos. Min Junho começou a rir depois que abriu o site de seu jogo favorito e disse que isso era perfeito. Ele iria resolver tudo por conta própria e viver em paz depois. No dia seguinte, um soldado estava de guarda na entrada do centro de treinamento. Min Junho estava feliz comendo espetinho na rua cheia de gente. Ele sorriu e enquanto mastigava disse que havia muitas pessoas. Um rapaz de camiseta preta estava se despedindo de sua mãe enquanto ela chorava. Outro rapaz agarrando a cabeça estava acalmando sua namorada. Segurando comida na boca, Kim Min Junho passou por todas e sorrindo um pouco disse que todos estavam muito deprimidos. De repente, o alto-falante pediu a atenção de todos e informou para todos os recrutas irem se apresentarem no auditório imediatamente. Caminhando em direção à entrada, Kim disse que o exército também não é mais o que costumava ser, e perguntou se seria tão rígido quanto o que ele passou em Asgard. No auditório, um dos instrutores estava ordenando aos recrutas para ficarem em pé com postura porque não vieram ali para um piquenique. O soldado líder falou no palco, chamando os garotos de preguiçosos e incompetentes, gritando para eles pararem de se arrastar como lesmas e manterem a cabeça ereta, ordenando que olhassem para frente em vez de olhar ao redor. O soldado de óculos gritou para os recrutas avançarem, dizendo para empurrarem aquele na frente deles como se suas vidas dependessem disso, e seu parceiro, xingando os garotos, perguntou por que não estavam repetindo o que lhe foi dito. Os recrutas confusos murmuraram que precisavam andar para frente. Kim Min Junho, ouvindo a pergunta do soldado sobre se era tudo o que podiam fazer, ficou surpreso. Ele imediatamente se lembrou do seu instrutor de outro mundo e percebeu que os da Terra eram legais, eram muito bonzinhos e tranquilo. Além disso, percebeu que havia esquecido de matar aquele desgraçado antes de retornar para a Terra. O comandante daquele centro de treinamento subiu ao palco e pediu atenção. Fechando os olhos, ele continuou que, antes de começar seu discurso, pediu para levantar as mãos àqueles que queriam se inscrever na corporação de caçadores. Olhando para a sala cheia de recrutas, o comandante disse que, como eles mesmos sabiam,
Os caçadores eram tratados de forma diferente das outras unidades, e disse que os salários lá começavam em 3 milhões de wons. Apesar de ter falado isso, ninguém se voluntariou. O comandante do batalhão disse que era uma formalidade ele fazer essa pergunta, então ninguém precisava se preocupar. Seu assistente o chamou e informou que havia um voluntário. Até o comandante ficou sem entender quem faria uma loucura daquela. Min Junho apareceu entre os recrutas levantando a mão e foi solicitado que ele fosse para frente. Ele rapidamente obedeceu. O chão sob os pés começou a quebrar. Os recrutas olharam surpresos para o fluxo de ar deixado para trás por Kim. Os soldados ficaram espantados perguntando que merda era aquela quando o rapaz passou por cima de suas cabeças. Kim Min Junho pousou no chão com um baque alto. O comandante olhou para ele com os olhos arregalados. O recruta Kim Min Junho se apresentou com um sorriso largo e disse que queria se inscrever para fazer parte da corporação dos caçadores. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.